Ao fim de um mês a gravar aqui no YouTube, eu parei de ensinar sobre dinheiro e agora finalmente entendi o que é o meu nicho e aquilo que eu realmente gosto de gravar. Durante um mês inteiro eu criei conteúdo no YouTube a falar sobre ganhar dinheiro, sobre produtividade e sobre mudar de vida. Mas foi então que eu percebi uma coisa estranha. Eu passava horas a estudar sobre YouTube, sobre criação de conteúdo e sobre TikTok. E foi aí que eu percebi que estava a criar conteúdo sobre uma coisa, mas era obcecado por outra. E porquê que eu passei um mês a criar algo que eu não me identificava? Muitas pessoas quando começam a gravar, elas escolhem um nicho que dá mais dinheiro. E foi exatamente isso que eu fiz. Eu escolhi o dinheiro, escolhi o conteúdo de produtividade e de dinheiro, porque era no futuro o que me iria dar mais dinheiro se eu criasse uma audiência. E então eu falava de assuntos como mentalidade, dinheiro e trabalho duro. Mas então, quando eu desligava a câmera, o que realmente estudava fora do vídeo era retenção, thumbnails, shorts, os algoritmos e crescimentos de canais. E então isso estava a criar um problema. Eu estava a tentar ensinar algo que não era a minha maior área de interesse. E então parei para analisar o meu comportamento. Não para aquilo que eu dizia que gostava, e sim para aquilo que eu realmente gastava o meu tempo a dedicar-me. E foi então que eu percebi que quase todas as minhas pesquisas eram à base de criação de conteúdo. E então, sempre que um vídeo tinha mais visualizações, eu analisava o porquê, e sempre que um vídeo falhava, eu tentava descobrir qual é que era o erro para tentar corrigir o próximo vídeo que eu ia fazer. E foi aí que eu percebi qual é que era o meu nicho natural. Por isso, o que eu aprendi, o que eu te posso ensinar é que se tu estás à procura de um nicho, não faças criação à base de um nicho que te pareça mais fixe de apresentar ou mais rentável. Faz aquilo que tu gostas de fazer mesmo quando ninguém está a ver, algo que é natural de ti e que tu gostas de aprender sobre isso sem ser apenas à frente da câmara, e sim quando tu estás no teu tempo livre a aprender alguma coisa que realmente gostas. Porque fica mais natural explicar algo quando é uma coisa que tu gostas de fazer e não quando é algo que tu te forças a fazer porque parece mais interessante de ensinar isso do que outras coisas. Por isso analisa bem o tipo de vídeo que tu vês e analisa bem aqueles tipos de conteúdos em que tu poderias falar por aquilo durante horas, coisas que tu gostas, que se identificas-te com elas. Por exemplo, uma coisa que tu gostas tanto, tu podias ficar o tempo que fosse necessário a falar daquilo, sem teres que empancar ou teres que improvisar alguma coisa, algo que tu gostas de falar, porque muito provavelmente é aí que está a tua vantagem. E agora também encontrei a minha. A minha não é falar sobre produtividade nem dinheiro, aquilo que eu agora gosto de fazer é falar sobre criação de conteúdo, analisar o YouTube, saber os meus erros e o que é aquilo que eu aprendo, e é isso que eu quero mostrar daqui para a frente, mostrar como é que está a ser o meu progresso aqui no YouTube. E poderem ensinar, tipo, a pessoas que queriam criar um dia conteúdo no YouTube, poderem aprender alguma coisa comigo, devido ao progresso que eu estou aqui a fazer, e a ensinar aquilo que eu realmente gosto de ensinar, e não uma coisa que eu me obrigava a ensinar, que era falar de vendas e produtividade, por exemplo. Tudo bem que eu gosto de dinheiro, só que aquilo era assim meio forçado para mim falar, eu tinha que às vezes decorar muito texto para saber bem o que dizer, e isto é algo que eu vejo diariamente, da criação de conteúdo, de YouTube, falar disso, de algoritmo, é uma coisa que eu gosto muito de analisar, e mesmo que isso não me dê tanta visualização como o que eu estava a gravar antes, é algo que eu gosto mais de explicar, e acredito que isso, algo que explicar naturalmente, algo que eu gosto, vai-me melhorar muito mais a audiência do que falar de algo que eu estou a ser forçado a fazer, porque eu muitas vezes não entendo tão bem o que estou a dizer, mas quando falo deste tipo de assunto eu entendo bem aquilo que digo, e é isso que importa. Por isso vou mudar a direção do meu canal e vou documentar mais a minha parte, a minha evolução no YouTube e no TikTok, em redes sociais com criação de conteúdo. Vou mostrar o que funciona, o que falha, as métricas, os erros, os testes e tudo o que dá para aprender com a criação de conteúdo, que é uma coisa que pode fazer escalar muito atualmente também. E não porque eu já cheguei ao topo, não é porque eu já sei tudo sobre isto, e sim porque a minha decisão é continuar agora este caminho, trocar o caminho que eu estava a fazer até agora e mudar o meu caminho para este, que é o que eu me sinto melhor agora a gravar. E agora percebi naturalmente que é isso que eu quero fazer. E daqui a um ano posso olhar para este vídeo e rir-me de tudo que ainda não sei. Mas eu sinceramente prefiro começar agora do que fingir ser especialista, porque eu até agora talvez tenha fingindo saber um pouco mais do que aquilo que realmente sei e ainda há muita coisa que eu devo aprender. E quero ensinar coisas mais básicas e mostrar um progresso mais realista também, porque eu às vezes fico a parecer tipo assim uma pessoa que sabe mais, mas depois acabo por não viralizar tanto. Eu penso que sei viralizar sem fazer as coisas, mas às vezes não sei. Isto tu que estás a ver este vídeo, também queres começar a criar conteúdo, ou estás a pensar em começar, ou já começaste, então inscreve-te no canal para podermos descobrir isto juntos.